Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aula? E hoje nós vamos com mais uma aula de história. É isso mesmo! Vamos dar continuidade ao capítulo que nós vimos na aula de ontem. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os meios de transporte no passado. E nós vamos começar de um jeito um pouco diferente. Eu quero que você pegue o seu livro e deixe ele aberto na página 240 e 241. Mas eu quero que você fique ligadinho aqui na tela, porque a tia Jaque vai fazer uma brincadeira com você. Vem comigo? Vamos começar a nossa viagem de hoje? Vamos lá! Os meios de transporte no passado. Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existiam há cerca de 100 anos. No Brasil daquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Observe. Por essa imagem, já dá para você perceber que vem coisa muito interessante por aí. Então, vamos continuar. Agora, eu quero que você olhe para cá, para a tela. Deixe seu livro um pouquinho aí no lado e presta atenção aqui no vídeo que a tia Jaque está te mostrando, ó. Será que você consegue identificar os meios de transporte de antigamente? Dá uma olhada nessa imagem aí. Que meio de transporte será que é esse? Você pode me responder? Isso mesmo! Esse meio de transporte é a charrete. Há cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso das charretes. Na imagem, charrete de cerca de 1920. Olha só que interessante! Me conta aí, você conhecia a charrete? Vamos continuar a brincadeira? E esse próximo meio de transporte? Você sabe identificar qual é? Dá uma olhada, presta atenção nos detalhes. Será que você acertou? Esse aí é o bonde puxado por animais. Os primeiros bondes eram puxados por animais e carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transporte coletivos do país. Acima na imagem, você tem o bonde puxado por animais no ano de 1905. Olha só que interessante, gente! O primeiro transporte coletivo do país. Muito legal, né? Vamos para o próximo? E esse, hein? Será que você consegue identificar? Ah, eu acho que ficou fácil agora, né? Esse aí é o bonde elétrico. É isso aí, elétrico. Ele é um pouco semelhante ao que nós vimos na imagem anterior, mas a grande novidade é que ele é elétrico, ou seja, ele funciona fazendo uso da eletricidade. Em 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido a eletricidade no Brasil. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais. Na imagem, você tem um bonde elétrico de 1933. Olha a modernidade chegando aí, gente! Vamos continuar para ver se você adivinha? Ah, essa tá muito facinho, muito fácil mesmo. Tão fácil que eu não vou nem fazer suspense. É isso aí, nossa amiga bicicleta. Por volta de 1900, a bicicleta já era usada como meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram diferentes dos atuais e fabricados fora do país.
o que tornava seu custo alto. Acima na imagem você tem a bicicleta de cerca de 1905 usada no Brasil. Legal, né? Vamos para a próxima. Olha só que interessante. Esse daí também não tá difícil, né? Que meio de transporte é esse, hein? Será que você consegue me responder? Claro que sim! É o automóvel. Na década de 1890, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóveis. Porém, somente a partir dos anos 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Aí nessa imagem você tem um automóvel de 1912. Olha só, gente, quanta diferença, na verdade? É bastante diferente dos automóveis que nós conhecemos. Imagina só dar uma voltinha nesse automóvel, hein? Nossa, nós íamos causar, não é verdade? Vamos para a próxima. E o próximo? Esse eu duvido você adivinhar. Tá muito diferente do que nós conhecemos. Mas, quem sabe você adivinha por conta dessa fila aí do lado de fora desse meio de transporte. Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso mesmo, o ônibus. Olha só, assim como os bondes, os ônibus também realizavam o transporte coletivo de passageiros. Os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900 e podiam transportar cerca de 8 pessoas. Na imagem, você tem ônibus mais recente, de 1958. Olha só, gente, que legal! Mas só podiam transportar 8 pessoas mais ou menos, não é verdade? Mas já é alguma coisa para um transporte coletivo, né? Vamos continuar? Ah, essa tá muito fácil. Vamos lá, não precisa de suspense. É isso aí mesmo que você está pensando. Automóvel. Mas percebam que ele já é bem diferente daquele modelo que nós vimos na imagem anterior. No decorrer dos anos, novos modelos de automóveis foram lançados. Esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil a partir da década de 1950, como é o caso do modelo Simca Charbot, da imagem acima. Olha só, esse aí era o carro mais chique da época. Que legal, né? Ah, eu ia gostar de dar uma volta nele. Vamos para a próxima? Será que você consegue adivinhar qual é esse meio de transporte? Ah, também tá fácil, né, pessoal? Vamos lá, vai. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos falar juntos. É o trem! Isso mesmo! A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854 e ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. A imagem acima mostra a locomotiva baronesa que puxou o primeiro trem no Brasil. Olha que legal, pessoal! Temos aí uma imagem histórica, né? Esse é o nosso amiguinho trem. Muito legal. Vamos continuar? E a nossa brincadeira acabou. Agora é hora de trabalhar. Você vai pegar o seu livro e vai dar uma lida novamente, com muita calma, em todas essas imagens que nós vimos aí anteriormente, e você vai responder essa pequena perguntinha aí no final da página 241, que diz assim: quais dos meios de transporte apresentados são coletivos?
Olha só que legal. Então, você vai observar aí as imagens e vai responder essa pergunta. E essa próxima questão você vai anotar no seu caderno e vai produzir um texto. Produzir texto, tia? Como assim? Mas nem é aula de português e nem redação. É, mas você vai escrever agora a sua história. Como assim, tia? Vamos ler comigo? Escolha um meio de transporte das páginas 240 e 241 e escreva um texto no caderno sobre como você imagina que seria utilizá-lo naquela época. Meus queridos, o que vocês vão fazer é muito simples. Vocês vão observar os meios de transporte que nós vimos e vocês vão escolher um deles. E vamos imaginar como seria se você tivesse que utilizar esse meio de transporte que você escolheu. Aí você vai escrever como você imagina que seria a sua viagem nele. Por exemplo, se você escolher o bonde puxado por animais, como será que é uma viagem nele? Bom, eu acredito que deve balançar bastante, né? Então, você vai escrever o que você sentiria, se você acharia engraçado, por onde você passearia com esse meio de transporte, enfim. Use a sua imaginação e a sua criatividade e produza um pequeno texto aí no seu caderno. Não esqueça de colocar o cabeçalho da escola, todo preenchido com as informações importantes. Vai colocar a data de hoje e principalmente tira uma foto bem bonita e manda para mim lá no chat para que eu possa corrigir. Ok, meus amores? E nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de história. Resolvam aí as atividades que a tia Jaque propôs para vocês e as páginas 242 e 243 do livro de vocês. Resolvam com muita calma e na próxima aula a gente continua, ok? Beijo, tchau, tchau!